Bom dia para quem está nos acompanhando os últimos anúnciozinhos. Nós começamos, ou melhor, vamos terminar a nossa manhã de sábado aí de um modo especial, né? Conversando um pouquinho sobre alguns reflexos jurídicos desse período de Covid-19. E para nos acompanhar aqui neste momento especial, uma pessoa mais que especial, o professor Matheus. Como é que está, professor? Muito frio aí na Serra? Bom dia, Diogo. Bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo, nossos alunos e também todo mundo que está interessado no tema. Sim, aqui na Serra frio, estamos aí com acho que uns 7 graus aqui, bastante vento e aquela garoazinha que esfria cada vez mais. Aquele momento para fazer o último churrasco na rua, né, professor? É mais ou menos isso, né? Para correr a galera que está fazendo churrasco na rua, ou seja, faz agora e depois desiste. Vamos para dentro de casa. Tá certo. Professor, então, o nosso desafio aqui, nós começamos um pequeno projeto, né, fazer algumas lives acadêmicas aqui, justamente abordando alguns impactos, alguns reflexos desse período de Covid. Se a gente for parar para pensar, cá para nós, ninguém aguenta mais ouvir a palavra Covid-19, né? Mas, por incrível que pareça, as perspectivas, ou melhor, os efeitos jurídicos desse período, eles nem começaram a acontecer ainda. Eles vão começar a acontecer a partir justamente deste momento para frente, né, que nós vamos ter aqui os reflexos do que está acontecendo nesse momento, né? E só que para poder falar disso no Brasil, antes é necessário ter uma contextualização a nível macro, a nível mundial, né, professor? E o professor Matheus é expert justamente em direito internacional. Como que você está vendo isso da perspectiva do direito internacional, até mesmo sobre aspectos econômicos, porque nós estamos enfrentando o Covid, mas nós estamos nacionalidade, né, professor? Cortou um pouquinho no final, mas a questão relativa aos reflexos jurídicos internacionais, esses reflexos internacionais, ela realmente é uma questão que a gente precisa parar e dar uma analisada interessante. Por quê? Porque nós temos alguns elementos que são elementos centrais aqui. Primeiro, nós temos o elemento da globalização, sabemos dessa presença, e a globalização sempre nos trouxe a ideia de efeitos econômicos, nos trouxe a ideia de efeitos de comunicação, certo? Nos trouxe a ideia de efeitos de deslocamento, transportes e toda essa construção. E hoje nós estamos tendo também um efeito da globalização, que é exatamente, não são só globalizados os bônus, né? Os ônus também são globalizados. Nós temos, então, o ônus disso, que é uma epidemia que surge num estado, numa outra nação, ela se propaga de forma muito mais rápida hoje no mundo todo, isso causando um efeito dominó e trazendo repercussões muito rápidas para todas as nações, para todos os países, o que não era desta forma por muito tempo. Então, esse é um dos primeiros elementos que a gente vai ter de efeito. O que isso vai trazer de resposta para nós? O que isso vai trazer de elementos para nós? Isso vai trazer o seguinte elemento, o elemento do maior controle sanitário, da necessidade de nós termos um maior controle sanitário. Não é possível nós termos um controle sanitário que seja um controle sanitário que não tenha uma forma melhor da gente conseguir estabelecer controles. O RSI, que se chama o Regulamento Sanitário Internacional, ele vai passar por uma nova análise, porque a análise que foi feita de 2005, da SARS, que é o primeiro Covid, já não consegue responder a essa construção que a gente viveu em final de 2019 e início de 2020. Então, sem dúvida nenhuma, os países vão buscar um novo regramento sanitário ligado a isso. Uma outra construção importante... Oi? Professor, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Você não percebe, claro, que nós temos
que, junto com o aprimoramento das medidas sanitárias a nível internacional, me refiro no quesito regulamentação, voltar os olhos obrigatoriamente também para políticas públicas de saneamento? Sem dúvida, Diego, sem dúvida. Era o segundo ponto que eu ia colocar aqui, fechamos, não combinamos, fechamos muito bem, que é exatamente isso, a falta de regulação e de olhar para uma política global de saúde. Quando eu falo política global de saúde, eu estou falando políticas sanitárias, epidemiológicas e de prevenção, certo? A política de saúde, aquela que ataca quando o problema já está posto, essa não nos adianta, certo? Então é necessário, sem dúvida nenhuma, mudar, um olhar completamente diferente na questão sanitária, na questão epidemiológica e na questão de prevenção, sem dúvida alguma. Não pode a gente conviver no mundo com, por exemplo, imagens que a gente viu no Equador. Não é possível isso, não é admissível que isso possa se estabelecer. Então, são necessários... A própria OMS, que surgiu num momento importante e teve como um dos grandes destaques o combate à varíola, que era uma das grandes epidemias que a gente teve, ela vai ter que se remodelar. Ela não conseguiu responder de forma adequada a um ataque tão grave quanto esse, e que, se ocorreu esta mutação nesse momento, é possível que ela ocorra em outros momentos. Então, um terceiro ponto que eu já levantaria é necessária a apuração de responsabilidade internacional. É necessário aferirmos, né, isso. Você se refere à responsabilidade civil aqui ou à responsabilidade dos estados enquanto gestores de uma política efetiva de organização sanitária e de implementação, controle e também execução de medidas de contenção de novas crises que nem essas? Eu, particularmente, também acredito que nós estamos suscetíveis. Acho que todo mundo, ninguém tem a vã ilusão de imaginar que nós não estamos suscetíveis a isso. É natural, dentro da evolução, há transformações nos seres vivos, né, professor? Então, qual é o papel aqui justamente dessa atuação? Qual é o nível de responsabilidade que você se refere, professor? Sem dúvida. O que nós temos na esfera internacional? Nós temos na esfera internacional o nível de responsabilidade de acordo com a resposta. A resposta dos estados poderia ser mais rápida, poderia ser menos rápida, as informações chegaram de modo adequado, os estados puderam trabalhar essas informações de modo adequado, ou seja, essa construção ela está muito ligada, primeiro, o Regulamento Sanitário Internacional menciona que quando um dos membros da OMS, um dos países membros da Organização Mundial da Saúde, descobre, seja por qualquer motivo, alguma ameaça à saúde que ele não tem nenhum controle, ele tem que avisar em 24 horas o órgão que é a OMS, e a OMS tem que aferir isso e começar a preparar também outras nações. Nós temos que verificar se isso funcionou, se isso não funcionou. Nós já temos alguns artigos científicos bem fundamentados, um deles é do professor Valério Mazzuoli, que é uma das referências de direito internacional público do nosso país e de direitos humanos, que trabalha exatamente a questão da responsabilidade da China quanto à questão. E aí ele vem dizer, bom, mas o problema é o seguinte, não dá para responsabilizar um país para requerer indenização porque eles têm imunidade. Poucos direitos vão permitir isso. O direito americano vai permitir isso. A gente já tem ações americanas no próprio território americano pedindo responsabilidade civil aí da China. Isso é possível no direito da common law. O nosso direito não é possível porque a gente estabelece a ideia da imunidade dos estados. Sim. Mas os americanos já estão, inclusive há discussões já de penhora, de indisponibilidade de bens chineses nos Estados Unidos. Nós temos algumas discussões ligadas a isso. Mas esse é um elemento. E, em contrapartida a isso, os estados precisam ter uma resposta mais uniforme a isso. E aí esse é um outro problema. Nós temos visto as diversidades de discurso e a falta de um plano mais uniforme para conseguir responder mais tranquilamente à população quanto a isso. Porque o que a gente viu foi uma resposta da paralisação,
certo? A paralisação, mas, olha, não temos resposta médica, não temos resposta de saúde quanto a isso. Então, distanciamento social. Ok, o distanciamento social quebra com a estrutura da sociedade. A sociedade é uma sociedade de consumo. Se ela não consome, ela desaparece, ela desintegra. Certo? Exatamente. Então, nós não temos uma outra resposta para isso. A estrutura da sociedade atual é uma sociedade de consumo. Oi? Pelo que eu me recordo, a China descobriu a Covid no 5º caso, né? Ela descobriu muito rapidamente a existência da Covid, até, se não me falha a memória, e eu não tenho certeza do que eu estou tratando, do que eu estou falando aqui, mas me parece que foi justamente por isso que surgiram as teorias de que ela teria criado o vírus, né? Porque ela identificou no 5º caso, eles já conseguiram identificar que se tratava de um vírus novo. E há também a questão da rápida codificação genética, né? Da rápida codificação, né? De saber a codificação do vírus muito rápido. Então, não dá para a gente entrar nessa especulação, mas pontos muito centrais a gente tem. Por exemplo, a gente consegue verificar notícias do aparecimento do vírus, da Covid, em novembro. Nós conseguimos verificar isso em notícias na China. Então, isso é fato. Nós temos dezembro todo uma falta de uma notificação mais adequada, tanto da China para a OMS, quanto a OMS para o resto dos associados. Isso nós temos também, elementos um pouco mais adequados nisso. E aí, em janeiro, nós temos o problema da discussão se o vírus passava para humano ou não, certo? Então, esse período é bastante decisivo. Esse período é um período bastante decisivo para um enfrentamento mais adequado. Ah, mas a China conseguiu enfrentar adequadamente isso. Sim, mas nós temos que também verificarmos a peculiaridade do Estado chinês. O Estado chinês não tem o WhatsApp. O Estado chinês tem aquele o II deles lá, que o governo controla. O governo sabe o que a gente fala, Diogo. Certo? E, inclusive, controla, inclusive, as informações que, por exemplo, palavras são proibidas no aplicativo. Nós tivemos essas ocorrências. Então, fazer um distanciamento social num estado onde a liberdade não é ponto central é uma coisa. Eu consigo fechar o estado de São Paulo e ninguém vai discutir, ninguém vai brigar. Sim. Agora, num estado onde a liberdade é algo muito caro para nós, certo? E é necessária para o funcionamento da sociedade, então outros países no mundo sentiram muito mais. Outros países no mundo sentiram muito mais. E esse é o problema da resposta. Talvez a resposta não tenha sido adequada. O organismo de saúde que nós tínhamos para isso, talvez não nos deu essa resposta de modo adequado. Esse é um reflexo jurídico. Precisaremos mudar a legislação sanitária internacional. A responsabilidade que você comentava antes, né, dentro do contexto do que você está dizendo agora, a responsabilidade ela não seria pelo fato do vírus ter, entre aspas, nascido na China, né, mas sim pela não resposta imediata que o Estado chinês não deu em relação à OMS e aos demais estados, né? Exatamente. A ONU trabalha com o surgimento do vírus como se fosse uma zoonose. Então, não há elementos de criação do vírus na China, mas sim o surgimento do vírus na China através de uma zoonose, como já ocorreu com outros Covid. É importante a gente dizer que essa família de vírus Covid ela já existe em animais e já passou para humanos quando a gente teve a questão da SARS. Então, esse é o segundo Covid na questão de tocar em humanos e já veio com uma força maior na questão de atacar as mucosas, bem diferente do outro. Já veio com uma agressividade maior e com uma forma de contágio maior, que é o grande problema, né? O grande problema, muita gente discute a questão da mortalidade. Não é a questão da mortalidade direta, mas o problema é a questão do potencial de infecção. Ele infecta muito mais rápido, ele contagia as pessoas muito mais rápido. E isso gera um problema no sistema de saúde que não está pronto para conseguir responder a uma necessidade tão rápida de internação de muitas pessoas.
Esse é o grande problema, vamos dizer, da questão do vírus. Mas não há elementos que consigam estabelecer a criação dele pelos chineses. O que se tem de pesquisas e de construções é que parece ser muito mais realmente uma zoonose, certo? Ou um elemento desse. Não vou entrar nisso tão técnico porque não é da nossa área. Mas sim, há uma discussão mais forte quanto à questão da comunicação. O Estado chinês é signatário do Regulamento Sanitário Internacional e o Regulamento Sanitário Internacional fala em 24 horas de comunicação. Eu não preciso saber o código genético do vírus, eu não preciso saber. Eu preciso saber que existe uma nova doença que eu não conheço. Imediatamente eu comunico ao OMS. Sim. É essa a questão, certo? E isso não houve. Isso, por exemplo, o artigo do professor Valério Mazzuoli, que foi publicado em Portugal, foi publicado aqui na Revista de Direito Civil Contemporâneo, foi publicado em Portugal numa publicação do professor Jorge Miranda, trabalha muito forte isso, ele é muito claro nisso. Há, sem dúvida nenhuma, uma falta, pelos dados que se tem, e não são tantos, mas são dados claros, da comunicação. Certo. Em 24 horas. E a outro elemento é a resposta inadequada da OMS. A OMS não respondeu também da forma como deveria ter respondido. Era justamente o que eu ia te questionar agora, tá? Então, um fator é o nascimento do vírus, que não cabe ao direito essa discussão por hora, tendo-se por base ser uma zoonose, certo? Até prova em contrário, né? Porque aí nós teríamos que partir do pressuposto de que foi criado, e não é esse o pressuposto, é o pressuposto de transformação, enfim, de evolução. Mutação. Segundo ponto é a comunicação. Terceiro ponto, reação da OMS e reação dos estados. E como você vê esses dois pontinhos, a reação da OMS e a reação dos estados, né, no que se refere aos aspectos jurídicos, né? A grande base jurídica que nós temos sanitária para isso é o Regulamento Sanitário Internacional. É interessante o Regulamento Sanitário Internacional porque o Brasil incorporou ele à legislação brasileira agora em 2020, o Regulamento Sanitário Internacional com as modificações de 2005, que eram modificações para conseguir responder ao efeito SARS. O SARS é o primeiro Covid, certo? Que trazia essa dificuldade já na questão respiratória, mas não tinha esse potencial de se espalhar como esse novo tem. E o fato da incorporação, por exemplo, da legislação brasileira e de outros países, não mostrou uma cooperação. E a necessidade da questão sanitária e epidemiológica globalizada vai exigir uma cooperação. E cooperar é um problema entre as nações. Inclusive, nós vivemos agora, segundo boa parte dos sociólogos, né, a crise da modernidade, ou então a pós-modernidade, vai depender de qual linha da sociologia a gente vai trabalhar, mas um dos problemas da crise da modernidade ou a pós-modernidade é a volta da ideia do nacionalismo, certo? Do fecharmos mais do que estarmos abertos. E aí a Covid traz um reflexo. Será que nós podemos nos fechar? Acho que a questão da saúde está mostrando que não. Não podemos. Acho que a globalização ela não retrocede. E talvez a gente tenha que estar preparado para cooperar. E aí é necessário um outro elemento, eu trabalho muito isso nos meus escritos, e é parte da minha dissertação de mestrado, que é a questão dos direitos de solidariedade. Eu acho que a gente tem um problema muito grave, que é quando a gente precisa do outro para ter o direito. Os direitos transindividuais. A gente tem um problema muito grave com isso. Porque esses direitos eles exigem cooperação, solidariedade, fraternidade, e o mundo não está muito aberto a isso. É aquela ideia da terceira geração dos direitos humanos que não foi desenvolvida, que foi deixada meio de lado. Então, talvez, eu apresento dois elementos importantes. Qual? A necessidade de uma globalização cooperativa, é necessária, e a necessidade de um olhar transindividual. Eu preciso olhar para os chineses e ter uma necessidade de também ajudá-los, eu preciso olhar para o Equador e ter uma necessidade de também ajudá-los,
assim como eles precisam olhar para a gente e ter essa necessidade de nos ajudar, de ter uma cooperação de trabalho. Acho que a ciência está trabalhando nesse sentido. A gente tem aí 80 pesquisas de cloroquina, nós temos não sei quantas pesquisas, não sei o quê. Cada um está tentando atacar uma parte do vírus e um elemento dele. A ciência talvez está trabalhando em cooperação para tentar atacar isso, mas os estados não conseguiram. E aí é um problema de modo de vida, de construção social, que o direito vai ter que repercutir. Vai talvez uma resposta do direito seria a repercussão disso. O que vão fazer? Podemos ter duas soluções. Os estados podem se fechar mais. Sim. Se fechar mais e achar que a globalização é um mal. E os estados podem, certo, abrir para a ideia da cooperação, da globalização cooperativa, eu trabalhei esse conceito. Até porque se a gente for falar de, por exemplo, se fechar, a gente já tem ouvido. Por que não sei quantos % dos insumos de saúde vem da China? Isso não dá. Todo país tem que ter o seu insumo. Então já vem várias discussões disso. Então a gente já vê que há um direcionamento em alguns momentos para se fechar um pouco mais. E aí a gente tem que discutir se isso é válido ou não, mas com certeza mudaremos regras, regulações ligadas a essa situação. Isso vai levar para um desses lados. Ou fecha ou coopera, ao meu ver. Bom, lembrando, né, professor Matheus, para quem eventualmente chegou depois, nós estamos fazendo aqui, esse aqui é um projeto do Direito Dom Alberto, fazer algumas lives acadêmicas. Nessa é uma discussão dos primeiros pensamentos, primeiros impactos aqui da Covid, né, em relação ao mundo jurídico, os reflexos disso. Nós temos aí mais eventos a acontecer e nós vamos divulgando semanalmente para quem é do curso de Direito aqui da instituição, para quem não é, para quem é de outras instituições, acompanhem as mídias aqui do Direito, da Dom Alberto, certo? Que daí nós vamos informando, né, regularmente as datas, os eventos, enfim, que vão acontecer. A tendência é que sejam nos sábados, mas nós vamos informando isso aos poucos, tá? Hoje, nós estamos vendo, como eu disse, uma pequena, o prenúncio, um macro desta repercussão. O professor Matheus antes comentou especificamente do princípio da solidariedade. O professor Matheus saiu há 15 dias atrás uma decisão em São Paulo, justamente trazendo o princípio da solidariedade como fundamento, numa repercussão de direito civil. Ou seja, a gente já começa a buscar lá em elementos jurídicos de base, os princípios, né, a conexão do direito com a realidade, certo? Mas isso já é algo muito pontual. De um modo muito específico, como o Brasil, na sua percepção, professor Matheus, está vendo de modo geral, né, ou está agindo de modo geral, com relação à Covid? O que você tem, qual é a sua perspectiva em relação a isso? Bom, professor, a questão brasileira ela parte para alguns pontos interessantes. Eu acho que o ponto central, inicial dessa discussão é o modo operandi do combate, né, o modus operandi de como combater. E num primeiro modelo, numa primeira construção, a gente tem as políticas públicas de saúde, principalmente as questões sanitárias e epidemiológicas, coordenadas e planejadas pela União, e com os estados, fazendo a complementação dessa coordenação e planejamento, sim, deixando para os municípios a execução. Surge, por força da gente ter incorporado o Regulamento Sanitário Internacional em janeiro de 2020, ele tem força de lei aqui no nosso país, e como é uma norma que fala de questões sanitárias, questões de saúde, ele vai ter uma força, como o Supremo define, de força supralegal, ou seja, vai estar acima das nossas leis e abaixo da Constituição. Ele permite que o Brasil aí implemente o que a gente chama de emergência em saúde pública internacional. E isso é implementado por uma lei de fevereiro, que é a Lei 13.979. A Lei 13.979 estabelece o status de emergência em saúde pública internacional. É muito importante a gente entender isso, professor, para a gente não confundir dois conceitos que são bastante diversos.
Uma coisa é a calamidade pública, o decreto de calamidade pública, que ele vai ter efeitos lá no seu escritório, a nossa atuação de consultoria, muitas vezes para entes públicos, muitas vezes vai trabalhar exatamente isso. Se é necessário gastar mais, sim, e tem toda a questão da responsabilidade fiscal, é necessário decretar a calamidade pública para a gente ter a escusa da responsabilidade fiscal, por exemplo, na questão de licitações, a agilidade de compras e coisas. Então, o decreto de calamidade pública ele tem esse efeito. Ele parece que ele é maior, né? Porque quando fala em calamidade pública, parece ser mais, vamos dizer, parece ser algo maior do que a emergência em saúde pública. Mas, na verdade, não. Ele tem um efeito fiscal, que é importante, que é um efeito fiscal importante, que é que o Estado, né, ou seja, a administração pública, consiga reagir de forma mais rápida às questões que são necessárias, porque ela vai ter que gastar mais, ela precisa comprar e, em regra, a administração pública compra fazendo licitações, cumprindo as regras. E quando ela precisa responder mais rápido, ela não consegue fazer isso. E que além disso, ela tinha as amarras do orçamento, né? E que repercutiu até na mudança na MP, que aumentou o volume de compras para situações especiais, especificamente do Covid, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, nós tínhamos essa questão de precisar preparar, autorizar o Estado a gastar. Então, vamos dizer, a calamidade pública autoriza o Estado a gastar mais, e talvez direcionado, como foi a MP que vai estabelecer isso, numa situação onde há uma calamidade, onde há um problema. Então, esse é o primeiro elemento. E o outro elemento é a emergência em saúde pública. Emergência em saúde pública internacional é um status que o Brasil está pela Lei 13.979 e que só está porque existe o Regulamento Sanitário Internacional, porque isso está previsto no Regulamento Sanitário Internacional. E no Regulamento Sanitário Internacional existem as formas de atuar a partir disso, que são distanciamento social, isolamento, quarentena. E quando o Brasil apresenta a Lei 13.979, ele traz, estamos em emergência de saúde pública e as formas, os instrumentos de atacar para tentar sair da emergência de saúde pública são distanciamento social, isolamento, quarentena, entre outras regras. Tá, tudo bem. Aí vem várias discussões que surgem. Tá, mas o prefeito da cidade Y mandou fechar não fechou o comércio, mas o governador mandou fechar. Mas quem é que regula o horário de comércio? Aí nós vamos lá no Supremo ver as decisões. Não, mas horário de comércio, quem define é o município. Exatamente. Tá, a questão trabalhista, o prefeito falou de questão trabalhista. E aí o governador também falou, mas quem fala sobre isso é a União. Então tinha um emaranhado de construções que era necessário. Não, peraí, não dá para analisar de forma separada. Nós precisamos ver a construção de modo global. E é aí que a gente vai trazer a discussão das competências. E aí na construção das competências, ao meu ver, me parece que a gente tem uma construção. Primeiro, a questão da saúde, por óbvio, lá na Constituição. Logo abaixo disso, o Regulamento Sanitário Internacional. E abaixo do Regulamento Sanitário Internacional, nós vamos ter duas normas importantes. Uma, a Lei 8.080, que é a lei do SUS, que vai estabelecer como se lida com a questão sanitária e epidemiológica. E outra, a 13.979, que é a Emergência em Saúde Pública. Parece que essa é a construção mais adequada. E eu penso tudo isso de modo global. Porque a medida de isolamento do prefeito ou do governador, ela traz implicações no comércio e no trabalho, mas ela não ataca diretamente as regras do trabalho. Sim. Então nós temos que trabalhar com uma construção nesse sentido. E aí eu acho que o Supremo se atrapalhou por força de questões muito políticas. A questão de tentar manter esse ativismo judicial talvez tenha feito o Supremo se atrapalhar nesse sentido. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, o comando deveria ter ficado com a União. Certo? Sem dúvida nenhuma, o comando deveria ter ficado com a União. Os municípios não poderiam estabelecer, ao meu ver,
o planejamento e coordenação. E nem os estados poderiam estabelecer planejamento e coordenação. Os estados só poderiam complementar o planejamento e a coordenação estabelecida pela União. Mas eu creio que a questão tão acirrada política tenha feito que o próprio Supremo tenha tomado atitudes políticas. E dizer, peraí, eu não estou confiando muito, talvez, no caminho da União, eu não sei, está difícil de eu ver, talvez o Supremo tenha tomado alguma posição nesse sentido. Então, ao meu ver, as decisões do Supremo foram no seguinte sentido, foram de contrário, inclusive, ao caminho que ele sempre tomou. Peraí, nesse caminho, nessa caminhada, os estados e os municípios têm autonomia. Bom, professor, o senhor trabalha com o município, né? Os municípios nunca tiveram toda essa autonomia que tem para cuidar da Covid. Não. Até porque, né, professor? Até porque nós não estamos enfrentando algo localizado. E me parece que aí justificaria uma atuação do Estado ou do município. Se nós estamos tratando de algo que é macro a nível de Brasil, eu preciso partir do regramento constitucional lá para estabelecer que quem estabelece a diretriz a nível macro, a nível de Estado brasileiro, não estados, né, como entes federados, é a União para justamente fazer a baliza de como nós vamos olhar, né? Vamos todos para esse lado. E a não organização, vou usar esta palavra, a não organização ou a não uniformização de entendimentos, ela é mais prejudicial do que um procedimento que no início talvez não desse tão certo, porque ao final de contas, se eu faço de um jeito e o outro faz do outro, normalmente o pessoal se atrapalha. E a gente vê isso na aplicação de normas que são colidentes. Se eu quero aplicar as duas ao mesmo tempo, não dá. Eu preciso ter a sobrevalência de uma, até para manter uniformidade de interpretação, de aplicação da norma, enfim. E os municípios, né, e lidando com municípios, como o professor também lida com direito público, nós percebemos claramente que, ora a gestão estava pressionada pela questão de segurança sanitária, ora a gestão estava pressionada pela saúde financeira. E, querendo ou não, isto impacta no dia a dia das pessoas. É óbvio que a saúde das pessoas, ela está em primeiro lugar. Mas aí vem todo aquele debate, bom, se eu não tenho capacidade agora, né, se eu não tiver capacidade financeira, eu vou botar mais pessoas depois na linha de pobreza, automaticamente eu vou estar afetando a saúde também. Né? Não vamos entrar nisso. Mas esse ponto, esse debate, e talvez aí anda muito bem a organização que foi feita no estado do Rio Grande do Sul, que eu particularmente entendo muito positiva, tanto sob aspecto jurídico, como sob aspecto de organização de ações políticas, políticas públicas. Exato. Eu não sei se você concorda comigo nesse ponto, professor. Eu conversava a gente atua com algumas associações de hospitais privados e filantrópicos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em consultoria, né? E conversando com outros colegas que também atuam nessa construção, a gente estava falando exatamente disso, comentando essa questão da possibilidade grande de acerto da política de distanciamento estabelecida no Rio Grande do Sul, mas da dificuldade, da divergência de políticas de distanciamento para o cenário econômico. Novamente, a gente volta para a questão. Olha, nós não vivemos mais isolados, não dá, o efeito não dá. Se eu não vender, daqui a pouquinho, se São Paulo não me manda um insumo X para o Rio Grande do Sul, não adianta a minha indústria estar funcionando. E São Paulo está muito travado, né, pelas medidas que estão sendo implementadas. Aliás, neste momento, nós estamos no meio de um feriado de 4 ou 5 dias, se não me engano. Sim. Né, que foi forçado, antecipado, em razão para conter a disseminação do vírus, né? Exato. Então, isso é uma dificuldade que globalmente a gente viveu, né? Olha, se eu preciso comprar... A gente não tem essa percepção na construção do planejamento político e de gestão de políticas públicas, mas a gente dependia de máscara da China. Não é possível
que o enfermeiro do Hospital de Santa Cruz dependa do fornecimento de máscara para ele poder usar algo com segurança, para nos dar segurança, depende do fornecimento da China. Vai chegar uma máscara aqui no Brasil. Não se concebe isso que não seja possível se fazer ali, aqui do lado em Veracruz, ou no Vale do Sol, né? Ou aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então, são construções que vai ter que se discutir melhor isso, né? E tem um parênteses ainda. A mesma máscara que custava 87 centavos para a indústria, ela pulou para 13,50. A mesma máscara, né? E não há um aumento do custo. O que teve é um aumento gigantesco de demanda a nível mundo, né? Sim. E essas são as regras de mercado. Como eu disse, a sociedade de consumo, ele é o nosso sistema, é a forma da gente viver, mas ele tem o seu ônus e tem o seu bônus, certo? E a globalização está dentro dessa estrutura, né? Ela estruturou isso. Então, o mercado vai ditar muito dessas questões, a própria questão, tá? O mercado está ditando, por exemplo, o preço do combustível. Combustível, se hoje nós vamos comprar petróleo cru nos Estados, na Bolsa, a gente não compra, porque estão nos dando. Tem lugar para estocar, eles vão nos dar, certo? Que não tem outro lugar ali. Tudo bem, ok, o mercado está dizendo isso. Tá, isso tem alguma repercussão no preço, não é tanto, mas a discussão é posterior, né? E depois, e o efeito posterior disso, né? E como isso vai repercutir. Então, isso traz para nós a questão, para a gente voltar à questão das competências. Me parece que no sistema brasileiro a gente não tinha tanto espaço para uma autonomia tão grande quanto os estados e municípios receberam atualmente. Se isso é positivo ou se isso é negativo na questão política, bom, isso cada um vai fazer sua análise. Mas agora me parece na questão jurídica de que a gente inverteu valores que estavam estabelecidos há muito tempo. A longo prazo me parece até positivo. A autonomia é interessante, mas nunca foi assim. Nunca foi assim. A gente sempre teve uma autonomia com tutela. A tutela da União, o braço da União sempre esteve em cima. Sempre está em cima. Está em cima na cobrança de impostos. A maioria dos impostos a gente manda para a União. Tributos. Está em cima de tudo. E aí, nesse momento, que era necessário uma política da União, e não interessa ao juiz, me parece um outro problema, não interessa ao juiz se a política é a política que ele mais gosta ou que ele menos gosta. Não é ele o gestor da política. É quem foi eleito pela população que é o gestor. Goste ou não. Eu posso não gostar nada da política que o gestor está aprendendo, mas ele foi eleito. Há um espaço democrático dessa construção. Então, me parece que essa quebra dessa visão do Supremo, me parece que é um efeito jurídico bastante grave nesse sentido, e aí vai caber a gente acompanhar esse desenvolvimento da jurisprudência para entender se essa maior autonomia aos entes vai se manter, ou se ela foi apenas peculiar a esse momento específico. Eu vou lhe fazer uma pergunta provocativa, professor. Provocativa agora, tá? Veja bem, né? Para quem chegou agora, lembrando, a gente está aqui numa das lives acadêmicas que o curso de Direito da Faculdade Dom Alberto está fazendo, né? E vai fazer durante as próximas semanas, certo? Quem quiser acompanhar as outras, entre lá, né? Faça parte lá da comunidade, lá no Instagram, no Facebook do Direito Dom Alberto, certo? Para quem é aluno, daqui uns dias nós temos até as rematrículas, né, professor? O pessoal aqui do Dom Alberto está estudando pra caramba, né? A gente está percebendo que o pessoal está em casa, está com aula normal, está acompanhando, né? Não estamos podendo encostar nas pessoas pelo problema do Covid, né, professor? Mas todos os dias... Mais do que antes, inclusive. Nós estamos tendo aula e, principalmente, né, a gente não baixou o nosso padrão de cobrança e a gente percebe aí que está todo mundo junto, está todo mundo vencendo o momento, não é verdade? E assim, segundo semestre... A solidariedade, né, professor? Exatamente. Segundo semestre, eu acho que a gente volta.
Segundo semestre acho que a gente volta tranquilo e aí a gente está de novo juntinho, né? Pergunta, né? Pergunta para botar o professor Matheus na fogueira, quem sabe até responder um processo criminal federal por atentar contra as bases da República. Professor, o sistema de freios e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes foi quebrado pelo STF, professor? Professor, eu sou um crítico do ativismo judicial há muito tempo, né? Então, para mim... Não fala alto, professor. Vamos com calma. Para mim a questão de quando o juiz aí em Santa Cruz, o juiz em Veracruz, o juiz da nossa região, ou a juiz, não estou personalizando isso, mas quando ele determina que, por uma canetada, que a pessoa... E eu trabalho com direito de saúde, né, professor? Então é importante saber disso, né? Quando o prefeito, o secretário municipal de saúde, ele tem que pagar um remédio para a pessoa X, Y, Z, e a gente sabe que a pessoa precisa desse remédio. Eu não estou entrando no mérito da necessidade do remédio, porque ela precisa, e o Estado se comprometeu em fornecer. Mas quando o juiz faz isso, para mim, todo dia ele ofende um pouco o sistema de freios e contrapesos. Todo dia ele maltrata um pouco o sistema de freios e contrapesos. Ele, primeiro, não tem, vamos dizer, autoridade constitucional, vamos dizer, estruturada dentro da base dos três poderes, da estrutura moderna. Ele não tem essa autoridade, certo? Mas ele tem a autoridade, vamos dizer, positiva. Mas a autoridade da construção democrática e da separação dos poderes, para mim, ele não tem. Porque o juiz começa a se tornar um gestor. Se eu determino o gasto público, eu me torno gestor. Se eu determino o gasto, eu sou o gestor. E um dia, numa aula lá na fundação da Escola Superior da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, eu brinquei com os defensores, mas isso já faz uns 6, 7 anos. E a minha previsão era para 2030. Que tanto os defensores do Estado quanto os juízes, quando fossem fazer os pedidos de saúde ou definir esses pedidos de saúde, eles iriam pensar lá em 2030, talvez umas 10, 20 vezes antes de pedir, porque talvez aquela determinação fosse determinar a penhora ou sequestro de recursos que poderiam ser recursos para os seus vencimentos, para os seus subsídios. Porque se o judiciário vai gerir, ele precisa ter o todo. E a gente tem esse problema já há muito tempo, que o judiciário, por decisão judicial, gerindo aí 30% do orçamento de saúde, às vezes 40% do orçamento de saúde dos estados. E, ao meu ver, isso é um crime. Ao meu ver, isso é um crime, a separação dos poderes e a construção democrática. Não sou contra, muito pelo contrário, tem ações, inclusive pedindo medicação, etc, etc, etc. Certo? Mas acho que isso não é adequado. Acho que a construção que a gente se direcionou não se tornou adequada. Certo? Então, isso para mim é uma preocupação. E aí, quando a gente vai falar de repercussões das discussões nesse momento, se a gente teve em algum momento o judiciário ferindo a questão do sistema de freios e contrapesos, sem dúvida nenhuma, a gente teve alguns exageros. Certo? Posso entrar nessa discussão, talvez nem seja mais adequada, mas, ao meu ver, nomeações do presidente, outras construções, são muito típicas de um poder. Não sei se o outro pode adentrar nisso sem ter elementos muito fortes. Mas eu vejo o seguinte, que mesmo com os exageros, a gente tem uma caixa democrática, né? E a caixa democrática, ela é muito clara, e isso tem que ficar muito claro para os nossos alunos e para quem está acompanhando. A caixa democrática é: o legislativo faz as leis, o executivo executa essas leis, e o judiciário diz o direito a partir da execução do executivo e da legalidade dessas leis feitas. Então, mesmo quando
o judiciário talvez exagere no ativismo judicial, e há exageros, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre. Esse é o fechamento da estrutura democrática. Então, no momento em que eu começo a tentar discutir muito e levantar possibilidades de descumprimento de decisões judiciais, isso pode gerar fissuras na Caixa Democrática, certo? Então, é necessário os poderes retomarem a conversa, retomarem o diálogo e cada um se estruturar dentro das suas construções típicas. Porque o efeito do ativismo judicial, ele não é um problema, ele não é um problema do Covid-19, muito pelo contrário, ele já é uma consequência do Brasil de 10 anos, 20 anos, certo? Que tem sido criticado fortemente por diversos doutrinadores. O professor Lênin Streck é um dos que comanda, vamos dizer, né, essa questão, por termos problemas hermenêuticos. A gente tem problemas hermenêuticos. O julgador, muitas vezes, tem buscado nos princípios se contrapor à norma escrita, correta da Constituição. E aí não cabe. Aí o intérprete está... Eu falei legislador, na verdade o intérprete, o julgador. Aí então o julgador está criando uma escusa que seria uma escusa que possibilitaria ele sempre decidir no que ele entende. E não é isso, né? O julgador não decide segundo os seus anseios, mas segundo os limites que a lei lhe impõe. É importante a gente voltar a isso. A gente tem em alguns momentos a ideia que o julgador, e principalmente o Supremo, se coloca acima da norma, não limitado pela norma. Então, isso é um elemento que a gente tem que discutir. A gente tem que afinar isso, né? A gente vai ter que afinar. Uma coisa, eu acho que até é interessante trazer aqui, professor, uma leitura lá do Robert Alessi, né, quando ele, acho que se não me engano é ele que traz isso, os princípios, né, eles são abertos, né, eles trazem, eles são axiológicos para o sistema, certo? Eles se irradiam por todo o sistema. As regras, elas são pontuais, específicas, né, cartesianas, né, nas suas hipóteses. Mas a norma não é princípio, a norma não é regra, a norma é o produto da interpretação de princípios, de regras ou de princípios e regras, ou seja, né, acho que é o Alvará que também trabalha com isso, se não me falha a memória, ela traz um resultado de um processo de interpretação. E é aqui que nós temos a abertura, né? O processo de interpretação, ele é, entre aspas, livre, mas o juiz tem um delimitador, né? Que é o artigo 93 da Constituição, que diz que a atuação, inciso 9, né, que a atuação do juiz ela deve ser fundamentada, né? Fundamentada. Agora, quais elementos, quais fundamentos a gente traz aqui para evitar, né, o descambo para o além do poder, né? E quais não passam para isso, quais estão realmente na linha de legalidade, é que é interessante, é que é a medida, né? E aí, o segundo grau, ele atua nisso, a gente está falando de decisões de primeiro grau, né? Agora, sim, o STF, ele precisaria de segundo grau, é a mais alta corte, também é um outro questionamento, é uma outra discussão, né, professor? Eu falei da questão da caixa democrática para a gente não gerar um fenômeno que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, e até isso tem feito, por exemplo, diversos protestos contra o Supremo e outras coisas nesse sentido, que seria, mas está escrito na Constituição uma coisa e o Supremo disse outra. Bom, mas se o Supremo disse outra, ele é o Judiciário, o que está dito pelo Judiciário está definido e a gente baixa a cabeça e segue. Essa é a estrutura, essa é a construção fechada democrática, certo? Enquanto o Supremo não disse, eu vou contrapondo, eu vou estabelecendo. Dito isso, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre. Isso é um jargão muito comum na nossa questão jurídica, né? Só para trazer isso, porque muitas vezes isso até contagia o nosso aluno na questão, porque essa é uma discussão que está no leigo, e aí é importante a gente trazer para o nosso aluno. Por exemplo, no jargão jurídico é isso, né? Discussão judicial a gente não... A decisão judicial a gente não discute. Quando ela está
determinada e, por exemplo, vamos dizer, transitada em julgado, já definida, né, nessa construção. Que esse é o arcabouço democrático, certo? Esse é o essa é a Caixa. A Caixa está definida nisso, não tem a volta, né? Até porque, né, professor, vamos e venhamos, ninguém vira ministro do STF sem saber direito. Né? Por mais que se tenha críticas, né, hoje, grandes cabeças pensantes do direito estão no STF. E o nosso STF, ele é muito qualificado. Então, podemos divergir, enfim, mas a gente precisa ter a base, né, que é uma base até da Constituição e é a base da nossa democracia, que é o respeito à instituição STF e aos seus integrantes. Né? Não é o Celso que está lá, é o ministro do STF, Celso Antônio Bandeira de Mello, que tem um monte de livros escritos, que tem uma vida de estudos jurídicos, de leituras, de construção de pensamento, não é verdade? Então, isso é muito importante. E isso, fugindo um pouquinho dessa questão do STF e voltando um pouquinho para o nosso tema, né, professor? Aqui no Brasil, nós tivemos alterações muito importantes que vieram, né, inclusive por uma medida que tradicionalmente não é do executivo, que é o legislar, mas veio através de MP, né? A MP 927, por exemplo, 938, né? Nós estamos tendo medidas provisórias que regulamentam as questões de direito do trabalho, em outras esferas, até mesmo repercussão penal, né? Com a vedação de circulação, com a limitação de circulação, na verdade, nós temos alguns pontos de interesse, né, jurídico do nosso dia a dia que foram afetados pelo Covid. Eu falei antes do princípio da solidariedade, o professor falou antes do princípio da solidariedade, e eu disse que isso impacta no dia a dia. Em São Paulo, tivemos uma decisão, professor Matheus, que determinou a redução do valor do aluguel em 70%, enquanto se mantiver o estado de calamidade pública no estado de São Paulo, né, com um efeito fechamento de estabelecimentos para atendimento ao público, e, veja só, 30% no restante do período até o final do ano. Decisão de 2 semanas atrás. Mas espera aí, o locador tem direito ao aluguel? Tem. Mas quando eles pactuaram o aluguel, o locatário tinha uma perspectiva de rendimento. E ela não está se concretizando agora, e não foi por culpa dele. Também não foi por culpa do locador. Mas pelo princípio da solidariedade, nós temos que fazer o quê? Aliás, estava assim, pelo Covid desequilibrou. Não é que o locador passou a ganhar mais, por isso que não se aplica ali a onerosidade excessiva, né? Nós estamos fazendo aqui, infelizmente, um equilíbrio por baixo para botar de novo as partes em igualdade de condições, né, professor? E, inclusive, para a manutenção da avença, né? Se não fosse dessa forma, nós teríamos diversas contratações sendo quebradas pelo inadimplemento, porque não seria possível isso. Então, acho que é um ponto bastante positivo da gente verificar esse efeito jurídico da aplicação do princípio da solidariedade para a manutenção da atividade. Porque a gente não tem como pensar diferente. Vamos aqui para o shopping center. Shopping centers estão reabrindo no Rio Grande do Sul agora, abriram há 1 semana, 2 atrás, e em Porto Alegre essa semana. A gente teve bastante discussão a respeito disso. Em São Paulo, fechados. E nós estamos falando aí de alguns centros de compras com mais de 1.000 lojistas, certo? E estamos falando aí, então, por baixo de diversas famílias, de milhares de famílias. Como é que é essa construção? É preciso um reequilíbrio que pense nessa estrutura de solidariedade, nessa estrutura de contraponto, de manutenção da contratação, mas com esse contraponto. Então, o princípio da solidariedade, acho que ele vai ser muito importante, né, nessa construção. A atitude solidária já é importante, né? O Covid trouxe para nós essa ideia de atitude solidária, né? A minha higienização, ela impacta nas outras pessoas. A minha atuação, o meu respeito às normas de etiqueta social atuais, né? Ali impacta nas outras pessoas. Estou me sentindo um pouco resfriado,
estou me sentindo com qualquer discussão que possa ser incipiente de uma possível, provável, né, situação de ter algum sintoma de Covid. Bom, peraí, eu vou ter a etiqueta social de não ter nenhum contato social. Mas isso é uma construção solidária. Ah, mas eu tenho um compromisso hoje. E sempre se preponderou essa ideia de eu tenho, né? É um elemento que prepondera na nossa construção social. Quer ver? Algo que estabeleceu uma democracia que a gente vai ter que pensar ela, se ela funciona desse jeito ou não, é as redes sociais. As redes sociais estabeleceram uma construção do qual nós não tínhamos. Nós tínhamos sempre o pensamento representado. Hoje as pessoas falam o seu pensar. E como elas estão longe da outra, elas perderam aquela etiqueta de olhar no olho. E aquele olhar no olho a gente sente. Se a pessoa está ficando constrangida com o que eu estou falando, se ela está ficando brava. Então perdeu-se isso, né? Então eu falo aquilo que eu penso. E aí a gente vai ter que retomar um pensar também, porque nem tudo aquilo que eu penso é possível de falar. Então a solidariedade ela vai construir esses elementos, né? Ela vai estabelecer isso. Então o princípio da solidariedade nas relações privadas é muito, vamos dizer assim, de repercussões jurídicas, é muito rico a gente ter essa construção da solidariedade. E vai ser necessário isso, né? A gente não tem só os contratos de locação para discutir juridicamente. A gente vai ter aí um ano de 2020, 2021, com diversas repercussões jurídicas nas contratações, nas relações estabelecidas, onde a gente vai ter que pensar de um modo um pouco diferente do modo individual que a gente sempre pensou. O juiz vai ter que pensar isso, nós advogados como operadores do direito, porque nunca nós vamos ser tão provocados a estabelecer a ideia do conciliar. Não sei se a maioria das respostas aos problemas que os nossos clientes estão nos levando hoje, problemas de inadimplemento, problemas de cumprimento de contrato, problemas de falta de insumo, questões trabalhistas, eu quero manter, mas eu não tenho como. Sim. Nunca a gente vai ser tão... Não vai ser... Olha, esse é um momento da questão da mediação, a questão da conciliação, vão se destacar. Os operadores do direito que estão alinhados com isso, ou então, se conseguirem se programar rapidamente para essa construção, vão ter um destaque muito forte nesses próximos anos, ou então vão se perder em 3, 4, 5 anos de discussões jurídicas completamente inócuas, porque eu estou discutindo um cumprimento de contrato com uma pessoa que não tem dinheiro para pagar. Exatamente. E está sem condição. Então, ao final, eu vou ter uma sentença maravilhosa de cobrança, certo? De determinação que ele é inadimplente, mas sem nenhuma liquidez. Sem nenhuma liquidez. Certo? Eu vou me perder nessa construção. Então, aquela técnica muito beligerante nossa de advogar, ela me parece que ela nunca esteve tão em desuso. E estará cada vez mais. O retorno das discussões do judiciário vai mostrar claramente isso. Ou a gente vai, ou o profissional do direito vai se conscientizar nisso, ou ele vai perder a liquidez do próprio escritório. Se ele está com aquela ideia de que ele vai conseguir girar alvará da mesma forma como ele girava antes dessa discussão, ele está num pensar errado. Ele está num pensar errado. Aquele credor que ele estava cobrando, aquele devedor que ele estava cobrando, estava no final já da cobrança, do cumprimento da sentença ou da execução, que era líquido e talvez tinha patrimônio, esse devedor não tem mais. Hoje sim. Hoje ele perdeu a liquidez. Ele não tem o patrimônio, já perdeu ou já comprometeu para outras coisas muito mais necessárias, porque se não fossem tão necessárias, ele já tinha resolvido o problema, por exemplo, da questão judicial. Então esse é um elemento, esse é um cuidar, um reflexo jurídico muito importante para os nossos colegas advogados e principalmente para os nossos alunos que estão se formando ou se formaram nos últimos tempos. Esse é um pensar diferente. Vai exigir nesses próximos anos, não é 2020 apenas, 2021, 2022, uma forma diferente de pensar a advocacia.
Porque se nós ficarmos muito nessa questão de execução, de crédito, débito, nós vamos conseguir a sentença, que é o que a gente está buscando, talvez a justificativa para o cliente, mas a liquidez, que é o que importa, não sei, porque a gente tem uma crise econômica para enfrentar nos próximos anos aí, pessoal. Não há dúvida disso, né? Uma coisa é certa, não basta só dizer que nós vamos sair diferente desse momento, né, professor? Nós temos que fazer diferente. Mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir, né? Não dá para ficar esperando e batendo palma, né, professor? Né? Ou atirando pedra, que é o pior ainda, mas também acontece. Mas assim, professor, 12:03, chegamos aí já no tempo, passa muito rápido essa conversa. O professor Matheus Silveira, que é professor de Direito Internacional aqui da instituição, né? Um grande professor de cursinhos, professor de preparatórios, professor de pós-graduação, excelente profissional. Muito obrigado, né, professor, por ter dedicado esse tempinho. Nós vamos ter, daqui uns dias, mais lives acadêmicas com convidados especiais e nós estamos convidando você para participar, né? Você que está assistindo, seja ou não aluno aqui da instituição, aproveite. Para quem quer fazer inscrição, vai ter o link lá de inscrição, vale horas complementares, enfim. Mas o grande ponto, né, professor Matheus, é justamente aproveitar. E nas próximas nós vamos falar de direito do trabalho, os reflexos lá no direito do trabalho, no civil, no penal, no previdenciário, enfim, outros temas de grande interesse, de grande aporte, que estão quentes e que vão impactar daqui para frente, certo? Todos vocês estão convidados a participar. Professor Matheus, muito obrigado. Um grande abraço para você aí na Serra, né? Que tenhamos um grande final de semana. A todos que nos assistem também, né, professor? Obrigado, Diogo. Um grande abraço. Uma ótima semana um ótimo final de semana e uma ótima semana para todos. E espero que a gente tenha conseguido provocar as pessoas, pelo menos, né? Esse que era o importante. Esse é o nosso grande objetivo, né? Provocar. Né? Provocar para pensar. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.